Mateus capítulo 10, versículo 1 diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e todas as enfermidades. Amém? Pode fechar a Bíblia, se assentar, tomar os vossos assentos tranquilamente, se assente tranquilo. Isto, fecha a Bíblia, fecha a palavra de Deus. Agora dá uma salva de palma para Jesus, porque Ele merece. Glória a Deus. Aleluia. Queridos ouvintes da palavra de Deus, todos que estão aqui nesta manhã, eu chamo agora a sua atenção para a palavra de Jesus. Prometo a vocês, a não ser trazer uma palavra cansativa, mas eu quero trazer uma palavra objetiva, uma palavra rápida, mas uma palavra vindo da parte de Jesus para as nossas vidas aqui nesta manhã de quarta-feira. Eu creio que todos que estão aqui nesta manhã, vocês vieram aqui com um propósito. Qual o propósito, pastor Bruno? O propósito de adorar a Jesus e, segundamente, ser abençoado através da sua presença. E quando nós observamos esta campanha, se eu não me falhar a memória, estamos aqui na quarta-feira, a quarta do grande mover de Deus. Quem crê que Deus já está movendo um milagre na sua vida, levanta a tua mão e diga glória a Deus. Quando nós entramos nesta campanha e quando nós olhamos dentro da palavra de Jesus, nós vamos observar que quando Jesus esteve nesta terra, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele não veio somente para morrer na cruz do Calvário em prol dos nossos pecados, somente isso não. Jesus, quando esteve aqui nesta terra, Jesus, ele sempre tinha autonomia. Jesus, ele sempre tinha o propósito também de preparar a igreja, de preparar o povo, de preparar a humanidade para ter uma vida de vitória, para ter uma vida de milagre. Se eu fazer uma pergunta aqui nesta manhã, quem não quer ter uma vida de vitória? Eu creio que todos vão querer ter. Se eu perguntar aqui nesta manhã, quem não quer ter uma vida de conquista? Todos vão querer ter. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Mateus capítulo de número 10, versículo 1, só vou trabalhar no versículo 1, nós vamos observar Jesus aqui agora, ele preparando os seus discípulos, para quê, pastor? Para viver uma vida de vitória. Jesus preparando os seus discípulos para viver uma vida de conquista, para viver uma vida de milagre. Agora olha para cá, a Bíblia vai dizer que quando Jesus começa a chamar esses homens, a Bíblia diz que aqueles homens eram homens que tinham as suas famílias, eram homens que tinham as suas responsabilidades. Quem tem família aqui nesta manhã, levanta a tua mão e diga glória a Deus. Quem tem responsabilidade aqui nesta manhã, levanta a tua mão e diga aleluia. Então eu estou pregando para o povo certo, então olha para mim, presta atenção. Jesus está preparando os discípulos, ele começa a chamar eles. Jesus olha para aqueles homens, e a Bíblia vai dizer que Jesus começa a chamar Mateus, Jesus começa a chamar ali os seus discípulos. A Bíblia vai dizer no versículo 2 em diante, você vai ver Jesus chamando a cada um pelo seu nome. Jesus começa a chamar aqueles homens, e a Bíblia vai dizer que não é aqueles homens que vão chamar a Jesus, mas é Jesus que vai chamar aqueles homens. Eu vou repetir, não é aqueles homens que vão chamar a Jesus, mas é Jesus que vai chamar aqueles homens. Aleluia, oh glória, aleluia. Deus já traz algo aqui no meu coração nesta manhã. O homem às vezes ele não te chama, mas Jesus te chama aqui nesta manhã para viver uma vida de vitória. Jesus te chama aqui nesta manhã para viver uma vida de conquista. Jesus te chama aqui nesta manhã para viver uma vida de milagre, debaixo da sua presença. Glória a Deus. Eu aprendi muito em São Paulo, mas eu quero dizer para vocês que estão aqui nesta manhã, preste atenção. Jesus chama aqueles homens. Agora olha que interessante. Eram homens preparados na linhagem daquela época? Não. A Bíblia diz que alguns deles tinham um coração duro. Alguns deles tinham um coração ignorante. Mas quando Jesus chama, ele faz acontecer no nome de Jesus. Aleluia, oh glória.
Jesus ele chama aqueles homens, agora olha que interessante, aqueles homens, eles não tinham posições, aqueles homens não tinham autoridade, aqueles homens não tinham conhecimento, aqueles homens não tinham posicionamento para extrair o evangelho de Jesus naquela época. Só que a Bíblia vai dizer no versículo 1, Jesus chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. Minha irmã, meu irmão, você não saiu da sua casa aqui nesta manhã para passear. Deus está colocando autoridade na sua vida nesta manhã. Deus está colocando autoridade sobre você nesta manhã. Deus está colocando autoridade sobre a tua história nesta manhã. Jesus coloca na vida deles autoridade. Autoridade para quê, pastor Bruno? Autoridade para abrir a boca, para falar. Autoridade para colocar a mão, o enfermo ser curado. Autoridade para caminhar debaixo da presença de Jesus. Autoridade para caminhar debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. E nós todos que estamos aqui nesta manhã, Jesus está dizendo: eu tenho autoridade para vocês. Eu tenho autoridade para o meu povo. Quem recebe a autoridade de Deus, levanta a tua mão aí, levanta a tua mão aí. Quem recebe a autoridade de Deus, levanta a tua mão aí e diga glória a Jesus Cristo de Nazaré. E trazendo já essa mensagem para os dias atuais, e aqui eu já começo a aplicar. Tantas pessoas no meio de nós, tantas pessoas no meio da nossa família, tantas pessoas no meio da igreja, tantas pessoas no meio da sociedade brasileira sem autoridade. Tantas pessoas no meio de nós que está sem autoridade. Pastor, mas a autoridade simboliza o que? A autoridade biblicamente representa a unção do Espírito Santo de Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória! Porque quando os discípulos eles começam a receber a autoridade de Deus, a Bíblia vai dizer que eles começam a receber a autoridade para quê? Para guardar com eles? Não. Para ficar com eles? Não. Eles começam a receber autoridade para expulsar todos os espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades daquela época. Jesus ele sabia da necessidade do povo, então descansa o teu coração. Jesus ele conhece a minha, Jesus conhece a sua necessidade aqui nesta manhã no nome de Jesus. Aleluia. Jesus ele conhece a tua necessidade aqui nesta manhã. E se ele conhece a tua necessidade aqui nesta manhã, primeiramente ele não vai te abençoar, primeiramente ele não vai abrir a porta, não, mas primeiramente ele vai encher você, sabe de quê? Da autoridade debaixo da tua presença. Aleluia. Aqueles homens não estão sendo abençoados, mas eles estão recebendo autoridade, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus, que é o Espírito que morreu, mas ressuscitou, está lá à direita de Deus Pai. Eles recebendo aquela autoridade, sendo cheio do Espírito Santo, mas por quê? Porque eles iriam enfrentar dificuldades, eles iriam enfrentar problemas, eles iriam enfrentar situações precárias, eles iriam enfrentar situações difíceis, mas uma mulher, um homem, um pastor com a autoridade de Jesus Cristo de Nazaré pode levantar o inferno, pode levantar Satanás, pode levantar o macumbeiro, pode levantar o feiticeiro, pode levantar o invejoso, pode levantar o que for. A vitória do povo do Senhor, a vitória do povo do Senhor Jesus Cristo. E Jesus aqui nesta manhã ele está nos preparando, ou quem sabe já tem nos preparado. Só que nós temos que entender que a autoridade que Deus ele coloca nas nossas vidas, ela deve ser exercida, ela deve ser constituída e praticada. A autoridade que Deus coloca na nossa vida, nós temos que colocar em prática. Porque se eu prego um Deus que cura, Ele pode me curar. Se eu prego um Deus que me liberta, Ele pode libertar a sua casa. Se eu prego um Deus que abre porta, Ele pode abrir a porta para você nesta manhã. Se eu prego um Deus vivo, Ele está vivo sobre a tua história nesta manhã de quarta-feira. Aleluia, glória a Deus.
Por isso que nós temos que nos atentar nesta manhã. Jesus, ele tem se revelado para o povo. Jesus, ele tem se revelado neste século 21 para a igreja, para o povo do Senhor. Mas muitas das vezes as pessoas estão com os ouvidos tampados, não estão entendendo aquilo que de fato Jesus, ele quer se revelar. Minha irmã, meu irmão, se prepara para esses últimos meses desse ano, porque você vai viver algo sobrenatural através da presença de Jesus Cristo. Você vai viver algo sobrenatural através da presença de Jesus Cristo de Nazaré. Agora olha, presta atenção, olha para cá. Quando nós observa todo o capítulo, a gente vai ver que Jesus vai dar diretriz, que é um caminho para eles. Eles teriam responsabilidade com a autoridade dada por Jesus na vida deles. Eles teriam que pregar, eles teriam que fazer. Agora olha para mim. Eu falo sem exceção de pessoas. Todos que estão aqui nesta manhã na sua vida têm uma responsabilidade. Você pode ser crente, você pode ser afastado do evangelho, até descrente, mas na sua vida há uma responsabilidade. O homem, quando ele é gerado no ventre ali de uma mulher, o homem ou a mulher quando nasce, ele não nasce nesta terra para vegetar, mas ele nasce nesta terra com um propósito. Eu vou repetir para você entender, porque tem pessoas que estão aqui nesta manhã que você está dizendo: a minha vida não tem propósito. Tem propósito sim, porque já tem autoridade do Espírito Santo de Deus. Você não veio a este mundo somente para viver, mas você veio neste mundo para cumprir o propósito de Jesus Cristo de Nazaré. E qual é o primeiro propósito, pastor, que eu posso cumprir diante da presença de Jesus? Primeiramente, servir a Ele como o único Salvador da sua alma e da sua vida. Glória a Jesus Cristo. Jesus, quando chamou aqueles homens, deixou bem claro: eu vou dar autoridade para vocês, vocês vão pregar, vocês vão curar, vocês vão expulsar, mas vocês também vão me servir como único Salvador de suas almas. Trazendo isso para nós, meus irmãos, Jesus está às portas. Olha para Israel, olha para lá, vamos olhar para lá agora, somente lá, Israel. Quando você estuda um pouco de Israel, você vai entender a significativa de Israel. Jesus está às portas, e quem sabe eu prego aqui para pessoas nesta manhã que você precisa receber essa autoridade que é a salvação de Jesus Cristo de Nazaré na sua vida. Quem sabe tem pessoas que estão aqui nesta manhã que você já está de cabeça baixa dizendo: Senhor, eu vou morrer, não vou conseguir, mas vai conseguir sim, porque hoje a autoridade de Deus chega a esta casa, hoje a autoridade de Deus chega sobre esta igreja, e o nome dele já está sendo glorificado, o nome dele já está sendo exaltado. Quem crê, quem crê, quem crê, levanta a tua mão e vai dando glória a Jesus Cristo de Nazaré. Agora deixa eu caminhar para trazer uma conclusão e já já nós finalizamos. Presta atenção. Eles foram obrigados a seguir Jesus? Não. Jesus chamou eles. Mas no texto aqui, e se a gente for para o contexto histórico, a gente vai observar que Jesus não vai obrigar a eles. E Jesus também não obriga nós a estarmos aqui. Ou obriga? Não. Ah, pastor, mas se não vir por amor, vai vir por dor. Isso é mentira, irmão. Se uma pessoa não abrir o seu coração, não tem como receber o Espírito Santo de Deus. Claro, Jesus tem as suas maneiras de trabalhar, sim, mas eu tenho que fazer a minha parte. Quem tem promessa não morre. Tem muitos que morreram com promessa. Eu caía nessas heresias. Porque o ser humano, ele tem que abrir o seu coração. A Bíblia fala que Jesus está à porta do coração e ele faz o quê? Ele bate. Bater é isso aqui. É o pastor Claudinei chegar na minha casa, eu estando na minha residência, ele chegar e bater na minha porta. Ele está batendo porque ele quer entrar, mas ele só vai entrar se eu abrir. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Deus está me dizendo, tem pessoas que estão aqui nesta manhã, que Ele está batendo na porta do teu coração, e Ele quer entrar para fazer morada. Aleluia, Ele quer entrar para mudar a tua história. Pastor, o Senhor não conhece a minha vida, não quero nem conhecer. Quem conhece é Jesus Cristo de Nazaré. Ele está batendo na porta do teu coração. Deixa Ele entrar na sua vida, minha irmã. Deixa Ele entrar na sua vida, meu irmão. Deixa Ele fazer morada, Ele fazer morada dentro de si, para que o nome dEle seja glorificado. E os discípulos, eles receberam essa chamada de Deus e essa autoridade de Jesus Cristo. Foi fácil? Não. Todo o contexto do ministério dos discípulos, a gente vê que não foi fácil para aqueles homens, e não vai ser fácil para a igreja do Senhor. E aqui eu não estou pregando placa de denominação, eu estou pregando aqui uma igreja de forma geral. Não vai ser fácil para nós que estamos nesta terra. Mas se nós estamos aqui, é porque nós somos a geração escolhida. Quem é a geração escolhida? Levanta a tua mão e diga glória a Deus. Oh glória! Você é, meu irmão, você é esta geração escolhida. Então tenha responsabilidade nesta manhã. Quando o pastor falou, Bruno, prega hoje nesta manhã, rapidamente Deus me trouxe essa mensagem. E essa mensagem eu preguei ela quarta-feira passada, lá na nossa escola teológica. Eles me deram a oportunidade de pregar uma mensagem de 15 minutos. E essa mensagem ardeu aqui nesta manhã também no meu coração. Jesus, Ele coloca autoridade sobre vocês aqui. Deus está me revelando, tem pessoas que estão aqui que a sua luta é tão travada, que a sua luta está tão difícil, mas a partir desse culto de hoje, quando você sair dessas portas para fora, a autoridade de Deus vai te guiar, a autoridade de Deus vai te dominar, a autoridade de Deus vai abrir a porta, o caminho para você passar, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado de uma forma linda, para que o nome dEle seja exaltado de uma forma gloriosa em Cristo Jesus. Glória a Deus. Finaliza aqui agora esta mensagem rápida, mas uma mensagem objetiva. Jesus, além de dar autoridade para eles, Jesus mostrou para eles o que havia de fazer, o que eles haviam de fazer na vida, sobre as suas vidas. Ou seja, quando eles recebem tudo isso de Jesus, eles entenderam o seguinte, que se eu fazer com a minha própria mão, vai dar errado. E o mal do ser humano é fazer com a sua própria mão. Mas quando nós fazemos, eu falo de nós de forma geral, quando nós fazemos debaixo da autoridade de Jesus, já deu certo no nome de Jesus Cristo de Nazaré. O mesmo princípio é válido hoje. A quem Deus chama, Deus prepara. A quem Deus chama, Deus estrutura. A quem Deus chama, Deus dá vitória. Você tem certeza que Jesus te chamou? Levanta a tua mão. Porque para você entender esta mensagem, primeiramente você tem que entender o seguinte: quem me chamou? Jesus Cristo de Nazaré. Então todos que levantam a mão, você tem a certeza que Jesus te chamou, ok? Quem recebe essa autoridade do Espírito Santo de Deus? Glória a Deus. Só que eu não posso pregar heresia em cima de altar, ainda mais quando você se prepara. Jesus, Ele chama, Ele dá autoridade, verdade, mas o coração tem que estar aberto. O que separa o homem de Deus? Quem sabe? O que separa o homem de Deus? É o quê? É o quê? Pecado, né? A Bíblia fala, no livro do profeta Isaías, que o nosso pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Pastor, mas espera aí. A Bíblia fala que eu peco todos os dias, então todo dia há uma divisão. Vamos lá. Vamos observar, vamos entender. Tem pessoas que anseiam o pecado. Tem pessoas que levantam pela manhã e o desejo de pecar o dia todo. Mas tem ser humano que muitas das vezes falha em falar, no olhar. Aí entra o quê? A misericórdia de Jesus Cristo de Nazaré. Mas deixa eu lhe chamar a atenção aqui nesta manhã, porque a porta ainda é estreita. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Muitos podem tentar mudar o evangelho, até o jeito de pessoas pregar, mas a porta ainda ela continua, o caminho ainda é estreito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que vai fazer a divisão entre nós e o nosso Deus, da autoridade que Ele vai dar na nossa vida, é o nosso pecado. Então nós temos que entender e reconhecer a nossa falha e aceitar Ele como único e salvador da nossa alma. Quem sabe tem pessoas que estão aqui nesta manhã que você está afastado do evangelho. Jesus te chama hoje. Ou quem sabe tem pessoas que estão aqui nesta manhã que você aceitou a esse Deus poderoso, mas você se afastou do evangelho. Jesus, Ele te chama para esta manhã, para a sua presença. Tem um hino muito bonito, e esse hino ele é louvado desta maneira: meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Ou seja, te salvar, te ajudar.